Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa super maratona de preparo do solo. Então, você que é produtor rural, você que é estudante, ou de agronomia, ou de técnica agropecuária, zootecnia, qualquer área dessas, você que trabalha no agro, você trabalha numa empresa, ou você que trabalha no campo, essa maratona aqui é para você. A gente vai buscar, passar todo um conteúdo voltado à questão de um bom preparo do solo, a fim de se ter altas produtividades. Então, como fazer um bom plantio, quais são as características que envolvem, antes do plantio, esse preparo do solo, quais são as principais dicas, os principais segredos ali para você ter sucesso na sua produção agrícola. A gente vai buscar passar isso daí para vocês de uma maneira bem leve, de uma maneira descontraída e de uma maneira bem simples de vocês entenderem. Tudo bem? Então, me apresentando melhor agora, meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei em diversas áreas do agro, já atuei na parte de solos, já atuei na parte de manejo de pragas, de controle biológico, já atuei também na parte da pecuária. Hoje eu sou produtor rural e atuo também prestando consultoria agrícola, visitando outros produtores, entrando em contato com agricultores, com produtores rurais ali, indo a campo realmente para ver a dificuldade de cada um desses produtores, ver a realidade de cada um deles, ver qual é a forma de trabalho que eles vão buscando realizar a campo, desde pequenos produtores até mesmo a grandes produtores. E eu busquei pegar um pouco dessa bagagem e estar trazendo aqui para vocês. Tudo bem? Então se acomodem aí e bora lá. Basicamente, como que vai ser dividido essa nossa maratona de preparo do solo? Vai ser dividido em 3 aulas. Essa primeira aula eu vou tratar do preparo do solo para o plantio de hortaliças. Então, você que já trabalhou com hortaliças, pretende trabalhar ou gosta dessa parte do manejo de hortaliças, sendo o manejo em um ambiente controlado, em estufa, ou então o cultivo a campo, ou então até mesmo você que tem uma hortinha em casa, vai ser de grande valia para você. A próxima aula, eu vou tratar também do preparo do solo, só que voltado ao cultivo, ao plantio de grãos. E a terceira e última aula vai ser o preparo do solo voltado ao plantio de frutas, de plantas frutíferas. Beleza? Então, iniciando hoje com o preparo do solo voltado ao cultivo de hortaliças. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa maratona de preparo do solo. A gente vai buscar abordar quais são as principais práticas, quais as principais técnicas, qual a preparação adequada que você tem que ter para fazer um bom cultivo de hortaliças, visando aumentar a sua produtividade e também a qualidade da safra e todos os seus aspectos. Basicamente, quais são os tópicos que vão ser abordados? Hoje a gente vai abordar tópico número um: qual que é a importância da análise de solo? O primeiro ponto antes de qualquer manejo, de qualquer trabalho no solo, é fazer esse diagnóstico do solo. E esse diagnóstico é feito a partir da análise de solo. A partir disso, eu vou estar abordando sobre a escolha do tipo do solo, quais são as técnicas de preparo do solo ideais, processo de adubação, processo de irrigação e também o controle das principais pragas e doenças. Tudo bem? Então, bora lá. Primeiro aspecto, importância da análise de solo. A análise de solo, ela é um procedimento fundamental para você estar conhecendo a fertilidade do solo, você está identificando quais que são os possíveis problemas que podem estar afetando o desenvolvimento das hortaliças.
Então, igual eu citei anteriormente, antes de qualquer manejo, de qualquer trabalho de fazer sobre o solo, você tem que ter um conhecimento sobre aquilo que você está manejando. E esse conhecimento, esse diagnóstico é feito a partir da análise de solo. Da análise de solo, você vai conseguir constatar todos os aspectos nutricionais daquele solo, todas as características, tanto físicas, químicas e biológicas. A partir disso, você vai conseguir tomar as melhores decisões a partir desses dados obtidos. Então, caso haja necessidade de estar fazendo uma correção, ou de estar fazendo uma nutrição específica, ou de estar fazendo um manejo de forma ideal, a partir desse diagnóstico também você consegue ter uma noção de qual planta tem uma melhor adaptabilidade àquele local. Então, citando a questão das hortaliças, eu tenho ideia em estar implementando hortaliça X naquela área, por exemplo, o alface. Só que eu vi que o aspecto físico daquela área, o aspecto nutricional daquele solo, não é tão recomendado para eu estar fazendo o cultivo de alface. Então, a partir disso, é o recomendado eu estar migrando para uma outra hortaliça que se adapte melhor àquele local. Então, ponto primordial antes de qualquer manejo, antes de qualquer realização na área, é fazer a análise de solo. E a partir da análise de solo, ela vai fornecer diversas informações para você. Essas informações estão voltadas à questão dos nutrientes que estão presentes no solo, pH do solo, a parte da textura do solo, presença de metais pesados, dentre diversas outras informações que você vai ter ali na palma da sua mão e a partir delas você vai poder tomar as melhores decisões para estar realizando um cultivo naquela área. Então você vai estar conseguindo corrigir os problemas, fazer uma adubação adequada, e estar fazendo ali um cultivo ali, com certeza você vai ter um resultado satisfatório tanto em produtividade quanto na qualidade do produto final. Segundo ponto, a escolha do tipo do solo. Esse é um ponto primordial também. E por quê? Porque existem diferentes tipos de solo que podem ser utilizados no cultivo de hortaliças. Só que o ideal, principalmente para o cultivo de hortaliças, é escolher um solo que é muito rico em nutrientes e que também possua uma boa capacidade de drenagem. Eu vou estar citando agora para vocês quais são os três principais tipos de solo e a recomendação deles para o cultivo de hortaliças. O primeiro tipo de solo, a primeira classe de solo, é o solo argiloso. E quais que são as características desse solo? O solo argiloso, ele se caracteriza por ser muito rico em nutrientes, possui uma boa capacidade de retenção de água, que é muito importante para as hortaliças. As hortaliças, elas necessitam de um solo que tem uma boa capacidade de drenagem, que tem essa boa capacidade. É, E só que em épocas de muita chuva, chuva intensa, a questão da drenagem desse solo pode ser uma dificuldade. Então é algo que se deve ficar atento. Em tempos normais de chuvas amenas, não vai ser uma preocupação, apenas em períodos de chuvas mais intensas. Outro tipo de solo é o solo arenoso. O solo arenoso, ele se caracteriza por ser um solo leve, por ser um solo que possui uma boa drenagem, que é muito importante para evitar o acúmulo de água que pode estar prejudicando as raízes das hortaliças. E, por exemplo, esse excesso de água fica concentrado ali no solo, isso pode estar prejudicando ali o desenvolvimento ideal do sistema radicular. Então, por isso, há necessidade, principalmente de hortaliças, de um solo com uma boa drenagem, e o solo arenoso ele se caracteriza por ter uma boa drenagem. Só que esse solo ele tem um porém que grande parte dos solos arenosos eles se caracterizam por serem solos que são pobres em nutrientes. Então é algo que se deve ficar atento a partir às vezes da análise de solo, se constatado isso, fazer primeiramente uma correção, após isso fazer uma aplicação nutricional ali para estar buscando melhorar as características do mesmo.
Terceiro tipo de solo, que é o solo calcáreo. Esse solo é um solo alcalino e ele pode ser muito bom para o cultivo de algumas hortaliças em específico, como por exemplo o brócolis e também a couve-flor, que eles preferem o pH um pouco mais elevado. Só que é importante estar verificando se a acidez do solo ela está adequada para o cultivo das demais hortaliças. Então, esse solo especificamente, ele tem a sua importância, só que ele é bem restrito para alguns tipos apenas de hortaliças. Então, deve-se ficar bem atento. O recomendado é você estar pesquisando, estar consultando livros, artigos na internet, ou então um engenheiro agrônomo para ele estar te orientando, ver qual se a hortaliça que você deseja cultivar ela é recomendada para estar cultivando nesse tipo de solo. Então é sempre bom, antes de você tomar ação, você já ter todo esse conhecimento ali, você já ter todo esse script ali em mãos para você estar conseguindo ali tomar as melhores decisões. Terceiro ponto, técnicas de preparo do solo. Isso é muito importante, é um ponto primordial. Existem diversas técnicas de preparo do solo, só que elas devem ser realizadas e implementadas da melhor maneira possível, baseado no tipo de cultivo que você quer realizar. No nosso caso aqui, o cultivo de hortaliças. Então existem várias, diversas técnicas de preparo do solo que eles podem ser utilizadas no cultivo de hortaliças e a escolha ela vai depender muito do tipo de solo que a gente comentou anteriormente e também das condições da região, condições de topografia, condições climáticas, entre diversos outros aspectos que podem estar influenciando também. E algumas dessas técnicas de preparo solo mais comum que muitos de vocês devem conhecer são, primeiramente, o processo de aragem. O que é o processo de aragem? O processo de aragem é uma técnica que ela visa, né, que ela consiste em estar revolvendo o solo com arado para deixar ele mais solto, para deixar ele mais oxigenado. Isso influencia ali num bom desenvolvimento ali do sistema radicular, com um solo mais leve. Se o solo for um solo muito duro, um solo muito compactado, isso pode estar atrapalhando ali no desenvolvimento do sistema radicular, ou então no cultivo ali de hortaliças tuberosas, como por exemplo a cenoura. Além disso, tem o processo de gradagem. A gradagem ela já visa nivelar e desfazer os torrões do solo, às vezes com o processo de aragem mesmo ali você conseguindo, tá fazendo esse revolvimento do solo, fica aqueles torrões, aqueles pedaços ali de terra no solo. Então, com a gradagem, você consegue estar fazendo esse nivelamento, você consegue estar desfazendo esses torrões que estão no solo, deixando ele mais uniforme e também com uma textura mais fina. Além disso, é claro, tem o processo de adubação, que eu vou até comentar mais a fundo mais para frente, que consiste basicamente em você estar adicionando os nutrientes do solo ali para suprir as necessidades das plantas. Essa adubação pode ser feita por meio de adubos orgânicos, como por exemplo o esterco, ali, entre diversos outros adubos, e também os adubos químicos. Essa questão da escolha da adubação ideal, eu vou estar comentando mais para frente, mas isso vai depender exclusivamente das características do seu solo e do tipo de hortaliça que você deseja cultivar. Outra técnica, que é uma técnica não tão utilizada ali, que às vezes muitas pessoas não conhecem, mas que tem uma diferença significativa ali, se for bem implementada, baseado nas características do solo, baseado no cultivo que você deseja realizar, que é a prática do cultivo mínimo. Essa técnica ela consiste em estar reduzindo a quantidade de operações realizadas no solo, preservando sua estrutura e os micro-organismos que neles habitam. Pode-se dizer, eu vou até comentar mais para frente sobre o plantio direto, mas ele basicamente o cultivo mínimo, ele fica entre o plantio convencional e o plantio direto. Ele não retira totalmente a quantidade das operações realizadas no solo, ou seja, você não vai ficar sem realizar nenhuma prática, por exemplo, tipo aração, a gradagem ali, mas também ao mesmo tempo você não vai
fazer todas as operações. Então é um meio termo ali que você realiza algumas operações, você mantém ali uma camada de palhada sobre o solo, só que também para estar implementando vai depender ali do tipo de cultivo que você deseja implementar e você vai estudar ali se essa técnica ali de plantio é a técnica mais ideal. Agora falando sobre o plantio direto, que é uma técnica mais conhecida, basicamente essa técnica ela consiste em estar semeando as hortaliças ali diretamente no solo, sem ter uma necessidade de um preparo prévio. E ela é uma técnica que ela acaba preservando a estrutura do solo, ela acaba reduzindo o processo de erosão também, só que ela também não é indicada para todos os tipos do solo. Muitas vezes são indicadas para uns solos de um potencial mais argiloso, arenoso nem tanto, só que isso também vai depender muito ali das características do próprio local, características topográficas, corrente de água no local. Então é necessário estar fazendo toda essa análise, todo esse prognóstico antes de você estar ali implementando qualquer sistema de plantio, sendo esse um sistema convencional, um sistema de plantio direto ou até mesmo um sistema de cultivo umível. Agora sim, comentando sobre o processo de adubação. A adubação ela é uma prática fundamental para garantir um bom desenvolvimento das hortaliças, já que as hortaliças elas necessitam muito de nutrientes para estar crescendo, para estar produzindo frutos, igual qualquer tipo de cultivo. Só que por ser de ciclo rápido, as hortaliças, na maioria das vezes, têm ciclos rápidos, ciclos, dependendo da hortaliça, de até 20 dias, 30 dias, 40 ali, elas necessitam de uma boa nutrição, de um solo bem nutrido para elas estar conseguindo se desenvolver rapidamente. Porque se não houver uma boa nutrição ali do solo, se não for um solo muito adequado, ela vai ter, às vezes consegue ali se desenvolver, mas não se desenvolver no tempo ideal que você necessita, ou então ela não se desenvolve da maneira que você quer. Então existe uma atenção muito grande no cultivo de hortaliças nessa questão da nutrição, nessa questão do processo de adubação. E existem diferentes tipos de adubos que eles podem ser utilizados. É, grande parte deles é dividido entre os adubos orgânicos e também os adubos químicos. E a escolha entre o orgânico, entre o químico, vai depender das características do solo e também das hortaliças. A escolha de um não impede a escolha de outro. Hoje, o que ocorre é a utilização dos dois em consonância, em conjunto. Então, muitas vezes é utilizado ali o adubo químico ali, junto com o adubo orgânico, ou então o adubo orgânico em uma etapa ali de desenvolvimento e o adubo químico depois. Então, é algo que se deve ficar atento de não ficar apenas restringido a um tipo de adubação, a menos que a forma de cultivo de hortaliças seu for uma forma de cultivo voltado ao cultivo orgânico, por exemplo, que aí já vai restringir o uso de adubos químicos. Mas se não, é bacana sim você estar pesquisando, verificando a necessidade de adubação e, se possível, estar fazendo essa união, esse conjunto, utilizando ali tanto o adubo orgânico quanto o adubo químico, que acaba sendo muito satisfatório para um bom desenvolvimento e para uma boa produtividade ali das hortaliças. Então, basicamente, só comentando em cima, o adubo orgânico são adubos que são compostos, são materiais de origem vegetal ou então de origem animal, e eles são indicados principalmente com solos com uma baixa fertilidade, já que eles ajudam a estar melhorando a estrutura do solo e também aumentando a disponibilidade de nutrientes. Já o adubo químico, eles são produzidos em laboratório e são compostos por elementos químicos, como, por exemplo, o famoso NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. E eles são indicados principalmente para solos que já têm uma boa fertilidade, já que eles conseguem fornecer uma quantidade mais ideal, uma quantidade mais concentrada de nutriente para as hortaliças. Dependendo das hortaliças, gosto anteriormente, por serem de ciclo rápido, às vezes há uma necessidade da utilização de adubos químicos, porque a planta ela consegue estar absorvendo o adubo químico mais rapidamente do que um adubo orgânico. Mas, igual eu disse, isso também vai depender de muitos fatores. Não dá para simplesmente cravar assim, ó, usa o adubo químico, usa o adubo orgânico. Por isso é sempre bom estar pesquisando
primeiramente realizando uma análise de solo e, consequentemente, ele está pesquisando, está conversando, está consultando um agrônomo para você ali tá vendo a forma ideal de você estar realizando a nutrição desse solo. Quinto ponto, processo de irrigação. O processo de irrigação é um processo fundamental, até porque sem a água a sua planta não vive. Qualquer coisa aqui no planeta Terra, né? Você mesmo, a gente, na verdade, sem água a gente não vive. Então a irrigação, como qualquer cultivo, é uma prática fundamental para as hortaliças. E o tipo de irrigação a ser utilizado vai depender muito também do tipo de hortaliça, do clima da região, das características do solo. E dentre os tipos de irrigação que são mais utilizados, se destacam dois, que eu vou estar comentando agora. Esses dois tipos é a irrigação por aspersão, que é um dos métodos mais comuns. No caso, a água é distribuída por meio de uma chuva artificial, por meio de sistemas de aspersores. Então, basicamente, é um aspersor ali que ele fica jogando água como se fosse simulando ali a realização da chuva. E tem outro sistema, que é a irrigação por gotejamento, que é um método que acaba sendo mais preciso e eficiente, já que a água ela é fornecida diretamente às raízes das plantas em pequenas quantidades. Então, novamente, usando o famoso depende, é, isso vai variar ali do tipo de cultivo que você está realizando, a própria área que você está trabalhando. Às vezes, muitas áreas há uma recomendação ali de você talvez estar utilizando um sistema de aspersão por ser áreas maiores, em que há uma maior necessidade ali de você estar conseguindo fazer uma irrigação por completo. Já se for uma área menor, por exemplo, até uma própria horta, talvez o recomendado é você estar utilizando um sistema de irrigação por gotejamento, mas isso vai depender muito mais do tipo de hortaliça ali que você está manejando do que até mesmo as características do solo, tamanho de área em específico. E um ponto a se ficar atento, atenção no controle da quantidade de água fornecida às plantas, evitando o excesso de água e também evitando a escassez de água. Por quê? Primeiro, em relação ao excesso. O excesso de água ele pode estar levando à proliferação de fungos e doenças, além de ele estar causando o apodrecimento das raízes. Caso tiver um excesso de água ali na raiz, isso acaba gerando o apodrecimento dos mesmos. Por isso, igual citei anteriormente, ali, de um solo com uma má drenagem ali, que aquela água fica ali presente, muito concentrada no solo, é ruim muitas vezes porque isso pode também causar o apodrecimento das raízes, de certa forma semelhante à questão da irrigação. Caso ficar um excesso de água, isso também pode estar causando o apodrecimento das raízes, ou então para hortaliças tuberosas, também causando o apodrecimento ali, o aparecimento de doenças naquela planta. E a escassez de água, como é óbvio, pode estar levando a um estresse hídrico e está comprometendo o bom desenvolvimento das plantas. Então, é sempre andar naquela linha tênue lá, de você estar conseguindo oferecer à planta a quantidade que ela necessita. Então, se está em climas mais úmidos, tempos chuvosos, não há necessidade de você estar realizando ali uma irrigação constante, às vezes uma irrigação pontual para estar realizando uma complementação, ou então o tempo é um tempo muito seco, um tempo de calor, aí sim há uma necessidade mais constante de você estar realizando o processo de irrigação, mas isso é algo muito visual ali, você tem que ir a campo, realmente ver como que está a planta, o aspecto dela, o solo, para a partir disso ver qual que é um método mais ideal de você estar aplicando ali, a questão de periodicidade, quantidade de água que você vai estar oferecendo à planta ali no caso. E o ponto número 6, que também é muito importante, que é a questão do controle das pragas e doenças. O controle das pragas e doenças é fundamental no cultivo de hortaliças, pois a infestação por insetos ela pode ajudar a estar propagando ali doenças, isso vai comprometer a produção e também a qualidade dos frutos. Então, é algo que se deve ficar bem atento desde o início ali, se tem a presença de insetos, se tem a presença de doenças ali, porque se comprometer uma produção, principalmente de um ciclo curto, igual a hortaliça, isso pode estar devastando ali totalmente, você ter que fazer um replantio e essa perca de tempo ali. Você perde tempo, você acaba perdendo dinheiro, isso não é bacana. Então, ficar sempre atento, ficar sempre em cima. E em relação às formas de controle, eu vou estar comentando agora.
Basicamente, as formas de controle, de forma geral, são duas. Primeira, forma de controle preventivo. Então, é muito importante fazer a escolha adequada das variedades, utilizando sementes de boa qualidade, sementes resistentes a pragas, a doenças. É recomendado também fazer um manejo adequado do solo, manter ele fértil, é um controle preventivo antes do aparecimento de uma praga, de uma doença a campo. E, além disso, o controle curativo. O controle curativo ele já consiste em estar tratando as hortaliças quando há uma infestação, quando há uma doença já instalada. Por isso, podem ser utilizados diferentes métodos, como o uso de defensivos agrícolas, químicos. Hoje em dia, tem muitos defensivos biológicos que podem ser utilizados. Só que isso vai depender, o famoso depende de novo, né? Vai depender do tipo de doença, do tipo de praga, do nível de infestação, entre diversos outros aspectos. Então, o controle em hortaliças, de forma geral, envolve a adoção de práticas que são preventivas e também curativas, envolvendo também um monitoramento regular das plantas, e com um manejo adequado é possível garantir uma produção saudável e também de qualidade. Então, agradecer vocês por essa primeira aula aqui, espero que tenham gostado. Aqui embaixo vai ter uma aba aqui de comentários, então qualquer dúvida que tenha surgido, qualquer questionamento, vocês podem estar deixando aqui, que eu vou estar respondendo para vocês. E eu deixei uma frase aqui que é: busque conhecimento sempre. O conhecimento nunca é demais. Então, se tem dúvida, se tem dificuldade, se quer fazer algo, faça e busque conhecimento, que é muito importante. Então, muito obrigado e vejo vocês na próxima aula. Até mais.